ho, ho! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai virar o meu slogan de agora em diante. Eu não sei que horas você está assistindo. Sei que peço que você dê uma curtida, compartilha e deixe seu comentário, porque esse é o nosso especial de Natal do canal Magílica, né? Aqui embaixo você encontra lá no Linktree todas as nossas redes sociais, as nossas histórias, as primeiras histórias. E é isso. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue lançar a sétima temporada do Magílica lá via web, né? Vamos ver. Ó, hoje, gente, estou com um convidado muito especial. Não é o Papai Noel, tá? Mas é um cara que vai trazer para a gente muita alegria, muita história boa, muita superação e um projeto maravilhoso que está sendo lançado, que está no cartaz esse ano. Eu peço que vocês participem. Mas, como sempre, eu gosto de que o convidado se apresente. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Vamos então conversar com o nosso especial de hoje, de Natal. Bom, vou tirar o bonezinho do Papai Noel, né? E vou botar aqui na Pedra do Poder, que está com tudo hoje aqui. Nossa, Pedra do Poder aqui. É, Pedra do Poder, amigo. Tudo bom, Lipe? Tudo Beleza? bem? Ih, Se apresenta aí. tranquilo. Não É, precisa nem apresentar, né? Mas vamos. meu nome é Lipe, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, né? Sou artista de quadrinhos. Comecei como fã, depois fui crescendo e me interessando mais. Hoje em dia eu vivo 100% disso, de ilustração, histórias e quadrinhos. Também tenho uma escola no centro da cidade, né? E tô aí na luta pelos quadrinhos, pelas ilustrações e sonhando muito e pé no chão ao mesmo tempo. É. E vamos falar daqui a pouco sobre um projeto que eu estou muito feliz de ver o Lipe estar desenvolvendo, porque o Lipe é meio que nosso mentor, né? Eu fui aluno dele, quero voltar a ser, faltou terminar o curso, mas eu fiquei muito feliz de ver ele produzindo uma história em quadrinho brasileira, aqui dentro, pra gente, dentro do nosso mercado. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas, É, Lipe, como é que começou tudo aí, mais ou menos? tudo, tudo começou fazendo um Você já quadrinho. nasceu desenhando? Porque tem gente que é assim, né? Assim, primeira memória de eu desenhando é meu pai, desenhando nos cadernos do Snoopy, nos livros do Snoopy, eu desenhava, ele desenhava comigo, e era uma brincadeira. Na escola eu comecei a ler quadrinhos de herói, aí eu comecei a me apaixonar mais, que era o Wolverine, era o Mark Silvestre, e eu amava aquele quadrinho. Eu nunca imaginei que depois eu ia conhecer o Mark Silvestre pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente anos depois, na convenção de Nova York, que eu tive o prazer de estar lá. É muito difícil. Quando eu trabalhava, quando eu fui fazer, até fazer curso de desenho foi difícil. Pedi pra minha mãe para me botar num curso de desenho, ela falou: olha, curso de desenho, não é melhor você fazer um preparatório, não é melhor você fazer um curso de inglês? Aí eu falei: tem como eu fazer o curso de desenho se eu fizer o que você quer? Ela, tem. Aí eu fazia curso de inglês e fazia curso de desenho, né? Só que o curso de desenho era minha paixão. Eu só fui aprender inglês depois. Porque naquela época o meu negócio era desenhar. E ali eu conheci um grupo de 42 desenhistas, era um curso de desenho. Posso até falar o nome, o Oberg. É um curso que eu estudei no centro, no MEA. E lá eu conheci vários desenhistas, né? Eu fui aluno de vários professores, o Aquino, que é falecido, fui aluno do Wagner. E o Wagner juntou um grupo de desenhistas e a gente começou a fazer uma história em quadrinho chamada Troia. Essa história em quadrinho a gente demorou um tempo para fazer, foi impresso, né? Ricardo Graça, que era o editor, que ele montou a revista, e ele montou a revista, era uma revista colorida, ele imprimiu 1.000 quadrinhos, né? Distribuiu nas bancas do Rio de Janeiro, saiu em algumas jornais, algumas revistas, rodamos os shoppings aqui de Niterói, porque o Ricardo era aqui de Niterói. Várias pessoas, assim, vários amigos que trabalharam nessa revista, né? Vocês que passaram da revista, vocês sabem que eu lembro de vocês, estavam junto comigo ali. A gente estava ali produzindo a revista, o lançamento da revista foi aqui em São Gonçalo, e a gente pintando faixa, lançando, a gente está muito emocionado lançando a revista e quadrinho. A gente não sabia que era tão difícil, porque a gente não sabia que os quadrinhos da Marvel, da DC, eles vinham de fora. A gente sabe que vem de fora, mas não sabe que é desenhado lá, que é uma indústria milionária, muitas pessoas desenhando, e a gente estava entrando ali. Só que a gente teve dificuldade de distribuição, a revista só teve um número. Eu escrevi e desenhei uma história nessa revista.
Anos passaram, fui para a faculdade. Durante a faculdade eu fazia quadrinhos online. Fiz um quadrinho chamado Amigos da Net, que saía no portal iBest. No Globo.com aparecia também, nos portais de Serra Mar. Era um mundo maluco, porque antigamente a conexão de internet era servidores de internet. Então você precisava se conectar pelo América Online. Então o meu conteúdo, quando você abria o navegador, ele aparecia. Então tinha muitos leitores. Eu fazia um quadrinho lá e depois passei a fazer jogos ali. No período da faculdade, a gente ganhou 2 prêmios com esse quadrinho, universitários. E ali eu estava ali me desenvolvendo. Passou um tempo, eu reencontrei o Carlos Rafael, que foi um dos rapazes que estava na revista Troia. Numa dessas exposições, eu estava no shopping daqui de Niterói. E o Carlos Rafael estava andando com a namorada dele na época. E ele passou, né? Me viu lá, eu vendendo a revista. Tentei vender a revista para ele, ele comprou uma revista e falou que ia voltar porque ele desenhava também, que ele queria me mostrar os desenhos dele. Tá bom. Aí ele voltou, mostrou os desenhos dele, eu falei, nossa, você desenha bem. Nós todo mundo era amadores, assim, então a gente se ajudava. Então o Carlos chegou com os desenhos dele e chamamos ele para participar da revista junto com a gente. Vamos lá. Participar do número 2 da Troia. Ele foi no lançamento da número 1, número 2 nunca saiu, mas ficou uma amizade. Aí o Carlos Rafael foi estudar na Impacto Quadrinho de São Paulo, que era uma escola do Kleb Júnior, Luke Ross, Fábio Laguna, uns caras conhecidos que saíam os anúncios nas revistas e quadrinhos. Você comprava na banca e apareciam os anúncios. E o Carlos foi estudar todo sábado em São Paulo, ele estudava lá. Sim. E isso era interessante porque ele estava desenhando muito melhor do que quando eu vi pela primeira vez. Eu falei, nossa, e ele já estava um profissional, já estava trabalhando, fazendo pequenas... ele desenhou um quadrinho da Filha do Zé do Caixão, estava trabalhando na área. Eu falei, poxa, eu quero também. Aí eu comecei a ir para São Paulo nos sábados com ele. Não fui até o final, o Carlos estudou mais que um ano fazendo isso, eu fui um pouquinho. Depois o Carlos abriu uma escola no Rio de Janeiro, que é Impacto Rio, e eu virei aluno do Carlos. Então, virei aluno do meu amigo. Então eu fiquei lá fazendo aula com ele. Aí daqui a pouco eu estava dando aula para as crianças, né? Aí eu já estava trabalhando na Petrobras e estava fazendo o curso com ele. Eu estava organizando minha vida, já estava com a minha esposa, já era minha namorada na época. E fazia testes no mercado americano. Aí fui aprovado nos testes do mercado americano. Só que para pegar um trabalho, demorou. Aí quando eu teve um dia que eu fiquei mandando meus trabalhos pela internet. Tinha um site na internet chamado Digital Web. Até agora existe esse site. Digital Web é o site que o Kirkman encontrou o artista do Invincible. Invencível, que hoje é um desenho animado. Sim. Eu estava nessa época, nesse fórum, procurando trabalho. E o artista do Invincible estava lá também, eu não estava no mercado ainda. Todo mundo estava correndo atrás. Conheci um editor, virei artista de uma editora chamada Blue Water, que é uma editora pequena, com uma reputação... que assim, uma reputação de uma empresa, um negócio pequeno lá. Entrei como colaborador, fiz vários títulos para ele. Eu desenhei o William Shatner Tech Wall, algumas edições. Na época eu era um pouco inexperiente, então várias pessoas me ajudaram nesse quadrinho. Eu não tinha, eu desenhei as primeiras páginas, depois para concluir as revistas mensais, tinha várias pessoas que faziam layout para me ajudar. E eu trabalhando naquele ritmo, não estava muito satisfeito com trabalhar assim, não estava muito satisfeito em ter esse ritmo de produção, né? Uma revista por mês, são 20 páginas por até 6 semanas, você tem que entregar 20 páginas a capa. Eu estava nesse ritmo. Nossa. Eu estava morando numa casa de bicicleta, na casa dos meus avós, né? Passando muita humilhação, porque eu saí da faculdade, né? Pra sair da faculdade, não saí do meu trabalho para me dedicar ao quadrinho, e era uma vida muito sacrificante. O Carlos Rafael passou para mim a chance de eu ser professor da escola e ganhar um pouco melhor. Aí eu saí eu concluí o que eu tinha que trabalhar e fui dar aula. Então, quando eu fui dar aula, eu botei minha energia toda ali. Então, cheguei pra galera e falei, olha, galera, acabou a brincadeira. A gente vai entrar no mercado, a gente vai fazer isso. Eu não quero brincadeira aqui. A aula não vai ser brincadeira, vai ser para valer aqui. Metade dos alunos saíram, a outra metade ficou. E a escola, em 2 anos, nós éramos 200 alunos. Fica à vontade. Assim, eu era um cara que trabalhava nos bastidores. Então, eu fiquei
trazendo artistas de fora do Rio de Janeiro. Cara, é péssimo chorar. Deixa eu me controlar. Não, não é não. Sabe o que é? Aí a gente... Olha só, gente. Por isso que o Lipe está aqui. Igual os outros que a gente entrevistou esse ano, são pessoas que estão trazendo, além de uma conversa, de um papo, de passar um tempo aqui, mas está trazendo a alma junto. Entende? Então, é por isso, não dá para desistir. Ano que vem tem mais. Então, vamos lá. Esse tempinho é para eles ficar numa boa. Mas é isso mesmo, que bacana, cara. Bacana. É um tipo de coisa que é... Obrigado. Então, deixa eu me controlar um pouco mais. É porque é um negócio que eu podia estar até hoje na Petrobras. Trabalhou onde na Petrobras, pra gente dar uma... Trabalhei no centro, ali em São Cristóvão. Trabalhou em que área? Programação. Eu sou técnico de programação. Eu trabalhei 15 anos na TI da Petrobras. Olha que legal. Então, contratado. Quando eu estava lá, eu percebia que os assuntos e os meus interesses eram outros. Então, eu podia estar lá, me aposentar lá, mas eu não era concursado, eu era contratado. Também mas era uma empresa grande, então eu estava lá, né? E eu estava até me destacando lá, eu estava até com possibilidade de trabalhar organizando equipe, porque assim, eu sou muito bom de concentração, então eu consegui fazer bastante coisa ali. Aí eu saí de lá, né? Fui fazer o meu sonho, vivi numa situação muito estranha. Quando eu fazia quadrinho independente também foi assim, porque você não ganha dinheiro. Então, você passa muita coisa, né? Humilhações, dificuldades. Então, eu queria ter um meio de sobrevivência. Eu queria poder sair de onde eu estava. Isso aconteceu. Eu botei a minha energia na escola. A escola Impacto era dentro de uma creche, era dentro de um colégio, que era aulas. A escola não tinha uma sede, era os sábados dentro de um local. Durante anos. E, assim, os alunos iam lá, faziam as aulas, aprendiam, entravam no mercado, trabalhavam. Mas era um negócio que ele não tinha uma sede. Então, eu aluguei um espaço, eu peguei dinheiro com a Damiana, peguei o dinheiro da minha rescisão, peguei o dinheiro do negócio, e pegamos um dinheiro e montamos uma mega escola, uma escola grande. Cresceu em Botafogo, entendeu? Um ano depois, eu já estava morando em Botafogo. Então, as coisas andaram. Oh, que bom. Só que eu percebia que eu não queria ser o administrativo. Quando eu tinha evento e estavam os artistas vendendo quadrinhos e fazendo coisas, eu sentia que eu queria, eu quero sentar com vocês aqui, eu também quero vender os quadrinhos. Só que eu tava tão na parte administrativa, organizando tudo, que não tinha espaço para mim poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu aguentei isso durante 2 anos. No segundo ano, pedi para sair da Impacto, fechou a escola e saí da escola, porque aquilo ali era muita tarefa, muita atividade, e eu estava por trás de tudo, mexendo com tudo, tinha que lidar com professores, assim, eu fui querer fazer a minha arte. Fui para New York Comic Con desse ano, como visitante, foi eu e um professor da escola, fomos lá, mostramos portfólio, e a Impacto já não existia, eu estava lá como eu mesmo, mostrando portfólio, e voltei. Quando eu voltei para lá, eu voltei cheio de cartão de visita. E nessa época eu estava morando na casa dos meus sogros, eu não podia ficar lá para sempre, então a gente saiu de lá e foi morar em São Paulo, foi morar em Sorocaba. Aí fomos morar em Sorocaba. Em Sorocaba eu já estava trabalhando com o jogo da Marvel Alliance, que era um jogo online da Marvel, né? O professor Adelso passou para mim, era um trabalho de desenhar os sprites, né? Eu desenhava sprite. E eu peguei alguns alunos que eram mais capazes e para me ajudar também fazendo cor. Então, eu montei uma força-tarefa. O que é Sprite, para quem não conhece? Sprites são as animações. Não tem eu desenhei lá, não tem o Capitão América quando dá um golpe no jogo? É aquilo. Eu desenhava os personagens. Sim. Aí, no jogo, toda semana aparecia um personagem novo. Sim. Então, a gente ganhava um dinheiro por sprites. E eu comecei eu desenhava sprites, o Renan, que estudou comigo, estava desenhando sprites também. E tinha outras pessoas desenhando. Quem ficou mesmo no projeto foi eu e o Renan, que a gente desenhava os sprites. Depois a gente começou a desenhar quadrinhos para esses estúdios do Canadá. E eu ganhava o suficiente para poder viver ali. E quando eu morava em Sorocaba, eu voltei a dar aula nos sábados. Então eu dava aula de desenho aos sábados. Na minha casa, eu desenhava para a Marvel lá e desenhava um quadrinho
Boris Carreira, que é um cara que escreveu o Deadpool. Aí ele também tem uns livros sobre referências. Eu peguei um quadrinho com ele. Só que o quadrinho com ele era quase uma parceria. Não era um contrato de quadrinho mensal. Era para fazer uma parceria para lançar um quadrinho. A gente lançou esse quadrinho na New York Comic Con. No ano seguinte eu fui como artista. Eu expus na New York Comic Con. Foi interessante porque esse mesmo ano eu acho que foi o ano da CCXP, que foi a primeira CCXP. Eu fui para... Essa história tem muita profundidade, essa história. Tipo, eu fui lá para Nova York, lancei meu quadrinho, né? Eu não estava bem porque esse ano em Sorocaba acabou que eu quis voltar para o Rio de Janeiro. Então acabei me separando da Damiana para poder voltar para o Rio de Janeiro, porque eu não estava aguentando ficar lá, fora da cidade. Aí eu fui para os Estados Unidos, mostrei trabalho, não foi o momento que eu estava feliz, mas eu lancei o meu quadrinho. Eu conheci o Marco Silvestre no ano anterior. Esse ano eu fui lançar o quadrinho. Isso foi antes da pandemia, né? Foi o quê? Isso aí tem 2015, 2015, 2014, tem muito tempo. Aí dali pra cá, aí eu voltei a morar num lugar tipo rock, voltei a morar num quadradinho de novo, trabalhando, desenhando, e eu comecei a trabalhar por vários projetos. Aí eu desenhei quadrinho do Alexandre Grande, desenhei quadrinho do Hércules. Eu fazia quadrinhos porque quando eu fui nos Estados Unidos eu peguei cartão de várias pessoas, então eu comecei a fazer quadrinhos para todas elas. Então são vários quadrinhos que foram muito para me desenvolver meu desenho. Então eu fiz muitos quadrinhos, eu ganhava dinheiro fazendo os quadrinhos, né? E me desenvolvia. Aí eu fiz vários quadrinhos, vocês podem ver lá no meu portfólio. O tempo foi passando, eu retomei o contato com a minha esposa, então a gente fui tentar abrir um curso de inglês para ela. Aí montou o curso de inglês dela. O curso de inglês dela, ela tinha o curso de inglês dela no meio da semana. No sábado, eu dava aula. Inverteu, antigamente. Eu fazia que nem o Carlos Rafael dessa vez. Aí, a escola cresceu e virou uma escola grande de desenho. Aí que está lá até hoje, que é a LDZ Escola. Aí, eu vim trabalhando com desenho e com quadrinhos. Depois entrei no mercado de games. Comecei a fazer ilustração. Até hoje eu faço isso. Quadrinhos de ilustrações de game. E agora estou lançando minha revista, que é a Cavalo de Pau. Nesse tempo todo, chegou nesse momento que eu estou lançando uma revista, né? E atualmente eu trabalho com clientes internacionais, trabalho fazendo ilustração, quadrinhos. Minha principal forma de sobrevivência é freelance. Não. Mas eu estou investindo nesse trabalho aí autoral. Que bom, tava mais do que na hora mesmo. Um negócio muito difícil, porque o quadrinho autoral, você depende de um marketing muito agressivo para tu conseguir fazer as pessoas comprarem esse negócio. E a gente é muito difícil. Esse canal aqui é um grande meio desse quadrinho virar realidade, porque você precisa ter um número X de vendas para conseguir imprimir o quadrinho. E o quadrinho da Cavalo de Pau são histórias que eu escrevi e histórias que eu desenhei. As histórias que eu escrevi têm a ver comigo. Por exemplo, nós temos um lobisomem, que é o índigo. Esse lobisomem índigo, que índigo é uma cor e é um tipo de criança. Crianças com habilidades. E essa história do índigo é a história de eu com a Damiana em Sorocaba. A gente viajando para lá, a gente adotou um cachorro, a gente teve uma discussão sobre ter ou não ter filhos, a gente adotou um cachorro e o índigo é isso. É o meu cachorro, tá lá em casa agora. Nós temos o Pinóquio aventureiro, que é o Pinóquio misturando o Pinóquio com cultura norte ou com Conan. O Pinóquio é um garoto levado, é um filho também, então são meus filhos, tipo, tem o Índigo, tem o Pinóquio, tem a Turma do Saci vs King Kong, Eu vi hoje. que é uma aventura da Turma do Saci vs King Kong, que são histórias sobre... Eu tenho um amigo meu que mora na Amazônia com os índios chavantes, então eu botei os índios chavantes. Tem o King Kong, que é um roteiro muito fantástico. Então eu pensei em fazer adaptações literárias porque são coisas que as pessoas já conhecem, então é mais fácil vender essa ideia. Na minha cabeça, por exemplo, quando eu estou num evento, é mais fácil as pessoas comprarem um desenho meu do Wolverine do que eu desenhar o meu personagem para ela. As pessoas pedem mais coisas conhecidas. Então eu pensei, vou fazer algo assim que vai chamar mais atenção. E dentro desse quadrinho tem uma história de Davi também, que eu criei um Davi, vai ter um Davi na história.
E do mundo armorial, que é o mundo do Suazuna. É um mundo... Também tem um quadrinho, esse quadrinho lá. E também tem tem os quadrinhos que eu desenhei, que é o Angel Heroes, que é um quadrinho de super-herói, que os planetas estão se aproximando da Terra e surgem os heróis de várias décadas, né? Heróis da década de 90, herói do passado, e eles se encontram e são heróis, só que eles são anjos. Aí tem esses quadrinhos de herói, e tem outro quadrinho também que eu desenhei também sobre uma criança brincando com seus brinquedos. Os brinquedos tomam vida. Então essa é a Cavalo de Pau. Só que a Cavalo de Pau, ela é toda feita com desenhos ou roteiros meus. E a número 1 seria, a gente quer lançar esse ano, tá no Catarse, né? catarse.me Cavalo de Pau, vocês podem colocar aí. Pode passar algumas imagens também da Cavalo de Pau para vocês verem. E a Cavalo de Pau é o primeiro produto que eu estou imaginando lançar. É muito difícil. Assim, eu estou há 10 anos como dono de escola. Eu estou há muitos anos como ilustrador freelancer. Como lançar quadrinho autoral, eu fiz alguns testes. A gente lançou um quadrinho para uma editora do Sherlock Holmes. Eu faço muito quadrinhos para clientes. Agora, lançar, fazer cartaz e segurar toda essa estrutura é a primeira vez. Então, eu dependo muito das pessoas colaborando, porque a colaboração no Catarse, você não está só comprando um quadrinho, você está investindo para ajudar o autor a imprimir o quadrinho, né? E para você fazer uma tiragem de 1000 quadrinhos, eu teria que ter uma venda de 300 quadrinhos. Então, eu estou nessa meta, de fazer 1000 quadrinhos, e é a meta que a gente tem no Catarse agora. Nesse momento, eu não sei qual porcentagem de colaboração a gente tem, né? Esse vídeo está saindo agora, mas vamos lá ajudar a bater a meta. Eu tô assinando, hein? Eu tô participando dessa campanha. Eu fiquei muito feliz, porque eu fui pego de surpresa olhando no Instagram, quando eu vi Cavalo de Pau e que eu entendi, que eu conheço o teu traço, né? Eu falei, pô, legal, cara, tava mesmo que na hora do Lipe ter um trabalho dele aqui. E estamos juntos, assim, de fato, assim, eu vi o Lipe como aquele cara que fez um trabalho no exterior e que tinha uma escola aqui. A escola, né? A gente vai botar um anúncio aí no final e de agora em diante, o anúncio vai estar, a escola Lipe Dias vai estar em todos os nossos vídeos. Então, sim, eu sempre gosto, porque o Lipe, tem que ver ele dando aula. Ele pega e ele não para. O lápis dele, a mão dele é mágica, de verdade. Não é porque eu estou na sua frente, não. Falava isso com a turma lá. Ele faz assim. Quando vê, aquilo parece estar tomando forma, tomando vida. Ele pegava um braço e saía fazendo um músculo, ele puxava daqui assim. Eu comecei a imitar ele fazendo em casa, porque não tinha a melhor forma. E eu imitava e falei assim, cara, isso acontece, né? Ao invés de ser uma coisa dura. E alguns truquezinhos também que eu aprendi, assim, muito bom, me ajudou muito a melhorar o meu traço, né? Então, assim, vale a pena, cara. Tem muito preconceito com estudar o desenho, porque o artista por si só já é uma criatura já um pouco orgulhosa. E o artista por si só, ele quer se sobressair, ele quer que as pessoas notem o talento dele, eles querem ser negócio. E muitas vezes o professor de desenho, ele é uma criatura que às vezes o cara fala, pô, eu tenho talento, nunca fiz um curso de desenho. Existem as pessoas que estudam o autodidata, eu acho que todo mundo é autodidata. Eu acho que o professor não é o professor que ensina um aluno. O professor, ele mostra para o aluno caminhos, atalhos, e estimula a produção. Quando eu fiz curso de desenho pela primeira vez, eu não gostava de fazer curso de desenho, porque o curso era pegar um papel e reproduzir aquela coisa. Mas depois que eu amadureci um pouco mais, eu entendi que isso você aprende fazendo isso também. O negócio é que você tem que entender o que está fazendo. E você fazer uma faculdade, você ir para a escola, fazer um curso, é muito bom. Você conhece pessoas, você desenvolve suas habilidades sociais. É muito difícil os artistas terem habilidades sociais mais desenvolvidas. Com o YouTube melhorou, porque os artistas agora estão fazendo vídeos. Mas, assim, é complicado, porque no final das contas, a gente aprende com todo mundo, aprende a todo momento. Se você vê uma pessoa bebendo um copo e bebendo uma água, quando você for desenhar uma história, tu vai usar aquilo. E você aprendeu, porque você viu aquilo. Se você só fica trancado dentro do quarto desenhando, seu desenho fica muito parecido com o que você lê no quadrinho e tal. Mas você botar algo teu ali é muito difícil. E a resistência da realidade que tem com coisas novas é muito agressiva. Toda vez que você vai criar algo novo, você vai perceber que é muito difícil. Então você tem que passar por aquele tempo. Então eu acho que faculdade, escola, cursos são muito importantes. Eu faço aula. É sempre bom ser o faixa branca. Eu sempre estou procurando coisas para aprender, artes marciais, coisas assim, porque você
reinicia teu grande interesse das coisas. Você fica Sim. interessado. Então é legal você fazer atividades, a tua mente, a tua imagem reflete muito o que você faz. E o artista, ele é difícil mentir, porque dá pra ver no teu traço, dá pra ver no teu desenho. As pessoas podem falar alguma coisa, mas se você for analisar o trabalho da pessoa como ela ali, tu vai ter uma outra ideia. Porque a arte é uma maneira de comunicar sem palavras. Então você descobre coisas ali. E a arte é uma coisa que está muito além da vida comum. Então você vai estar fazendo alguma coisa ali, você está botando no universo algo novo, você cria alguma coisa ali. O artista, ele cria algo, ele deixa algo. E isso é maravilhoso. Então, o artista, ele tem que ser artista. Você não pode acabar com o artista, porque você acabando com o artista, você está acabando com o universo. Mundos. Você está destruindo universos, mundos. Eu sempre trato as pessoas, tento tratar as pessoas de uma maneira que estimule as pessoas por causa disso, que eu percebo. É lógico, muitas pessoas não estão preparadas, dependendo do teu nível de conhecimento, você vai ter que ser sempre desafiado, né? Porque eu trabalho agora com ilustração quadrinhos, eu tenho que aprender o tempo todo. A gente tem que aprender o tempo todo. Então, o profissional, ele tem a característica de o que você acha? Mudo aqui, acerto ali. O profissional, ele é assim. O amador, não. É uma coisa tão visceral que, às vezes, não digo o amador, o artista. É complicado você te chamar, porque muita gente, pessoa vê a arte como não fosse um trabalho. É uma autoexpressão. Infelizmente. Então, mas é válido. O cara ser artista. Mas o quadrinho não é só artista, porque as pessoas têm que entender o que tu tá querendo contar. É mais próximo de um filme, que o filme tem todas as suas recursos narrativos, né? Você pode distorcer tudo para fazer uma coisa independente, mas no final das contas você quer que as pessoas entendam. Então, a ilustração e o quadrinho, ele é muito você fazer a arte em função das pessoas entenderem o que tu quer contar. Então, tudo que você pode aprender com feedback com outras pessoas vai ajudar, vai elevar ao nível de comunicação, a qualidade do teu quadrinho. Eu tô passando por isso. Você tem que passar por várias arrebentações, né? Você tem que fazer o próprio trabalho. É difícil você ter o feedback, né? As pessoas, porque ninguém gosta de criticar uma coisa, nem você criticar o filho de uma pessoa, né? Agora, existem meios, né? Por exemplo, fazer cursos é uma boa maneira de ter um feedback sem ter medo. Aí eu tô aqui, feedback. Mostrar para editores, mostrar para outros artistas, né? E isso é necessário para desenvolver o material, né? Mas é muito difícil. Para você publicar o teu quadrinho, você precisa de leitores. Então, a parte técnica é importante, mas o mais importante não é a parte técnica. A parte é ter os leitores para te ler. A parte técnica vem para você depois manter esses leitores e você ficar satisfeito com a tua obra. E também também você conseguir vender o material numa escala maior, assim. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim eu vejo cada vez mais o pessoal até mais novo olhando muito para o celular e não se interessando muito em pegar uma revista impressa e ler. Mas mas alguma coisa dentro de mim não desanima, entendeu? Tanto é que tem você, tem outros que já passaram aqui também, pessoas que produzem quadrinhos, outros também que não passaram aqui, quem dera um dia possa trazer. E a gente continua aí, a gente vai nas exposições, nas feiras literárias, e a gente continua apresentando, e aí quando eu começo a contar uma história, o pessoal começa a ficar interessado. Quando eu conto como é que surgiu, né? Eu acho que não vai acabar porque então... é uma experiência sensorial. Quando você desenha na mão, você sente o papel, você sente o tempo influi no teu pincel, influi na tua tinta. Você não consegue voltar o que você fez, é quase como um registro. Então, você fazer as coisas manualmente é diferente. Eu trabalho no digital agora, mas eu também faço manual. Então, eu sinto que tem uma experiência diferente. Mesma coisa você ler um quadrinho num vidro ou ler numa revista. Que aquilo ali é um registro, que aquilo ali é perecível, ela pode estragar, então isso aí tem um valor. Você pode guardar isso aí no futuro, pode ter um valor maior. No digital, pode ser replicado e multiplicado 1000 vezes, então a pessoa pode jogar fora, que não é tão valioso quanto um registro, um impresso, né? Então eu acho que isso aí e também é uma maneira da pessoa também evitar um pouco também essa ansiedade
esse problema do que os jovens têm agora, de ter tudo na mão e ao mesmo tempo não tem nada, né? Ele tem tudo na mão dele, mas não tem nada. Isso aí já é alguma coisa, Eduardo. Toca, né? De verdade, de verdade. Bom, e você já contou até como é que foi a inspiração, né? O Cavalo de Pau é só você? Cavalo de Pau... Só tem outros desenhando também? Eu vou falar de todo mundo que tá na Cavalo de Pau. Tá. A Cavalo de Pau, a ideia da Cavalo de Pau é como se fosse um cavalo de Troia, que é a história mitológica, e também de pau, porque é brasileiro, então é uma coisa meio de pau. Então eu tava querendo fazer um quadrinho nacional. E dentro da Cavalo de Pau, é uma coletânea de arte, tipo uma heavy metal, tipo um quadrinho assim, só que todas elas têm o meu dedo ali, porque eu escrevi histórias, quem tá desenhando as histórias são os alunos que se formaram, tem o Rony Braga que tá fazendo a turma do Saci vs King Kong. A gente está produzindo uma obra grande, a turma do Saci vs King Kong. Você tem uma história, mas só que essa história menor que está na Cavalo de Pau é importante para essa obra grande existir. O Pinóquio também. Tem um Pinóquio da Disney. Nosso Pinóquio não é baseado no Pinóquio da Disney. É baseado na obra original. E é um Pinóquio... O Pinóquio da obra original, ele é muito polêmico, porque acontecem muitas coisas ali que até num quadrinho fica pesado acontecer. Então a gente está fazendo uma versão de um Pinóquio com capa e espada, mundo RPG. É como se fosse um mundo medieval, né? Uma Itália, uma Europa medieval, mas ele tem influências nórdicas, porque o pai dele é como se fosse Odin. Então eu estou escrevendo essa história do Pinóquio e o Gustavo está desenhando. O Gustavo também foi meu aluno. Eu vi uma arte que ele fez do Hellboy, eu gostei, eu inventei essa história, que eu vou fazer um Pinóquio Hellboy. Então o Pinóquio, ele tem essa vibe. E do Davi, eu peguei um artista de mangá para desenhar, eu escrevi a história. Minha escola fica perto do CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Eu vou nas exposições lá. E eu vi uma exposição do movimento armorial, achei interessante. Eu criei um mundo armorial, que é o mundo, daquele filme do Suazuna, filmes Alta Compadecida. Alta Compadecida. É tipo aquele mundo. Aí eu comprei alguns livros, comecei a ler os livros, comecei a bolar. E também tem um Tim Punk. O Tim Punk, ele é um personagem que ele é tipo o nome dele é Tim Punk. Ele não é punk, embora ele tenha o nome de punk. Eu criei esse personagem há muitos anos atrás. O Vitor, que é professor lá na escola, foi meu aluno. E ele é professor lá da escola. E eu sempre quis... para ele virar professor da escola, eu fiz um desafio para os alunos. Vocês vão me entregar 3 partes de história e quadrinho no próximo sábado. Quem trazer a melhor versão vai trabalhar comigo. Aí os alunos todos fizeram, eu escolhi o Vitor. Que desafio! Ele fez uma história maneira medieval. Tinha dragão, eu achei maneiro. Beleza, veio trabalhar comigo. E aí ele trabalha comigo até hoje. Então, o Tim Punk, ele é um personagem que eu criei esse personagem há muito tempo atrás, quando eu era professor dele. Ele já tinha desenhado esse personagem antes pra mim. Eu descrevi ele pra ele desenhou. Foi um personagem meio maluco que eu inventei na hora só pra exercício da aula. Aí eu fui desenvolvendo esse personagem. Esse personagem, ele é foi um campeão de artes marciais do mundo, como se fosse um Big Brother, como se fosse um UFC. Só que não é um UFC. É um campeonato de artes marciais filmado por drones. E ele foi campeão dessa torneio há muitos anos antes da Terra existir. Ele foi o campeão e nunca foi batido. Ninguém venceu esse personagem, esse Punk. Ninguém venceu ele. Anos passaram e as pessoas ainda continuam perseguindo ele para poder vencer ele e aparecer e ter uns campeões mais modernos desafiam ele. Eu treino jiu-jitsu, eu treino artes marciais. Meu pai me dava aula de capoeira quando eu era mais novo. E esse negócio de lidar com adversidades é algo muito comum, né? Você só se torna uma pessoa calma quando você sabe o que você pode fazer. Se você usar a tua força, então você se controla. Então o Tim Punk é um personagem sinistro. Ele tem poder, ele consegue aprender muito rápido e ele se disfarça para não arrumar confusão. Aí nessa primeira edição, um vilão chamado Homem-Bomba encontra ele dentro de uma cantina lá, um lugar. É um universo parecido com Star Wars.
Ele é steampunk por causa que é como se fosse um mundo cyberpunk. Não é um mundo cyberpunk, não é um mundo... mas é um mundo de um futuro apocalíptico, um futuro distópico, assim. E ele está sendo perseguido por lutadores. Então é uma história desse personagem, que é o steampunk, que eu fiz com o Vitor. Deixa eu ver se eu esqueci alguma história. Essas são as histórias que eu escrevi. Acho que eu desenhei o Angel Heroes, que o Fábio me contratou para desenhar esse quadrinho. Eu estou desenhando esse quadrinho para ele. Ele está criando o canal dele no YouTube, ele está criando os bonecos colecionáveis dele, ele tem o próprio universo herói dele. Então, depois a gente pode marcar para vocês falar com ele, né? Tá. Pra mim não. Porque eu sou o artista, ele é o escritor, então é bom ele vender os personagens dele como escritor, né? Pode indicar aqui. E eu posso falar dos desenhos, né? Os personagens, né? O Angel Heroes, vocês vão ver um desenho dele aí. Eles são heróis de várias épocas, né? Que são ressuscitados para defender a Terra. E são crianças que se transformam nesse herói. São crianças que são reunidas e cada uma criança se torna um herói. Aí tem um anjo, todos eles são anjos, né? Aí tem o Monde Magic, tem vários personagens que vocês vão ver. E tem até o presidente dos Estados Unidos atual na história. Essa história vocês têm que ver, vocês vão ver algumas artes assim. E essa história eu só desenhei. E eu também tenho uma história que eu fiz com o Tom, que é um roteirista americano, que eu estou fazendo uma graphic novel com ele agora, que eu não posso falar, pro americano. Ele trabalhar para os americanos é bom, porque eles te pagam... Quando você trabalha com um desenhista, escrever é um processo muito mais rápido do que desenhar. Eu falo isso com propriedade porque eu também escrevo. Então, o americano ele tem essa tradição de te pagar para fazer. Então, se você é um profissional, você recebe. Então, as pessoas me contratam para me desenhar os quadrinhos delas. Então, eu fiz esse quadrinho do garoto que brinca com seus brinquedos. É um quadrinho que tem na história do quadrinho também. E eu acho que são esses. Eu não sei se eu esqueci de algum, mas eu acho que são esses. Bom, que bom. É uma coletânea de histórias. Eu gostei disso. Uma revista que é uma coleção de histórias que me lembra bem daquela época, né? Eu cheguei a comprar, meu pai comprava gibi, que ele vinha aquele gibi com... E não era nem o gibi original, era um outro. Saiu aí pela, acho que é Rio Gráfica na época. A sensação de fazer é muito legal. Como se fosse você fosse o Stan Lee, como se fosse os artistas criando os quadrinhos, né? Fazer um quadrinho autoral é difícil, porque eu estou esquecendo de falar de colorista, né? O Geraldo está colorindo, né? Eu estou contratando, é um profissional com experiência. O João também, com indicação do Diego Lima, é um aluno que está colorindo uma das histórias também. E tudo isso está sendo produzido, né? E o quadrinho, por si só, ele é uma coisa física e pode ser vendido. Então, vamos materializar essa ideia aí. Eu estou querendo fazer, para cada personagem, um livro, com a história completa. Vai fazer uma edição só para eles? Não, cada personagem da Cavalo de Pau, depois vai ter sua própria... Sim. Vai ter uma história solo, é isso? Solo. O legal da Cavalo de Pau... A próxima pergunta era, vai ter o Cavalo de Pau 2 com os mesmos personagens ou personagens novos? Eu gostaria de fazer o Cavalo de Pau 2 com personagens diferentes. Eu gostaria de fazer a Cavalo de Pau sempre apontando novas ideias. Porque, por exemplo, você leu 10 páginas de uma história em quadrinho. Você sabe se você vai querer ler 100 páginas dela depois. Ou 40. Então, e é uma maneira também de eu produzir... para testar também, que nem um mangá, né? Você tem um mangá com várias ideias, né? A pessoa escolhe o que vai publicar. E também tem a questão da Troia, né? Que foi a primeira publicação que eu fiz. Eu desenhei 60 páginas da minha história, mas na Troia saiu 5. Foi minha primeira publicação. Eu não conseguiria publicar isso sozinho, lançar o meu quadrinho sozinho por tantas páginas. Então, uma maneira também de dar oportunidades também para as pessoas também entrarem. Sim. Isso é muito positivo. Como eu falei, o Lipe dando aula, ele motiva todo mundo. O pessoal não deixava, sabe? Não tem aquele negócio de dar uma aula monótona, não é. É bem legal. Assim, isso motivava bastante a gente ali. E eu tô vendo que ele tá fazendo isso agora também no mercado nacional, trazendo essa revista aí pra gente com os profissionais todos. Só de colocar esse desafio aí, foi bem, me lembrei na aula lá, né? Ele falou assim, semana que vem eu quero ver isso. E a gente levava pra casa comum, então vamos lá. O mundo real, os desafios são diários, né? Você sempre tem que entregar alguma coisa. Eu trabalho como freelancer, né? A escola, a LDZ lá, ela virou uma escola de quadrinho, de game, animação, ilustração e escultura. Então lá tem profissional de animação,
Lá a gente tem treinamento autorizado da Toon, que é o software usado para as animações do mundo. A gente tem a licença do software. A gente tem lá a Toon lá. A gente tem animação clássica, que é o desenho animado clássico, né? São diferentes universos, né? A gente do quadrinho... Eu, quando saí lá da Impacto, era uma escola de quadrinhos, né? Tinha colorização digital, era quadrinhos. Para me diferenciar, para não ser... você fez a mesma coisa. Não. Aqui é animação, tem game, eu trabalhei com games, entendeu? Tem mais a ver com a minha geração. Então, eu trabalhei com games. Então, tem game, tem concept art, tem pintura digital. Tem também lá o quadrinho, que tem professores de quadrinhos. Então, cada área tem seu especialista lá no centro da cidade, né? É uma escola mesmo, com lugares. A escola tinha 3 lugares antes da pandemia, agora só tem um. Tá lá, o Ewald tá lá coordenando a escola pra gente lá. E virou um organismo. O ideal seria a escola preparasse pessoas e a gente usar essas pessoas em trabalhos. Mas isso aí é um passo à frente, né? A economia do nosso país é difícil. Então a gente tem que estar sempre fazendo as coisas devagar. Tava lembrando, na época que eu tava lá com vocês, na escola, o bonequinho do Baby Yoda, né? Do Mandaloriano, é Grogu. Aí eu pedi para fazer biscuit, né? Da Guardiã Luna. Já viu? Bacana. Como é que tá a equipe lá? O pessoal ainda tá fazendo... Lá na escola a gente tem o curso de modelagem em clay, né? Que é a escultura em clay, né? Porque o clay, ele tá ali é uma massa de modelar profissional. Clay em inglês é argila, mas no mundo da modelagem, clay é uma massa de modelar profissional. E nesse mundo de entretenimento, a gente vê muitas action figures, os brinquedos. E eles são feitos ainda, algumas peças ainda são feitas na mão, no clay. Então a gente tem um curso de clay lá na escola, com o excelente professor, que é o Lenilson, e os excelentes alunos. E a gente também está estimulando os alunos de escultura a esculpirem os personagens nacionais, personagens que você pode até deixar lá o Model X do teu personagem lá para... Que a gente deixa lá, né? Os personagens que os alunos, depois que fazem o curso, eles podem escolher. Eles escolhem geralmente personagens conhecidos. Vão fazer uma escultura do Wolverine. Mas a gente está querendo colocar nos projetos obras que o autor pode dialogar com os alunos, para os alunos poderem ter uma entrada no mercado também. Eu estava pensando mesmo em fazer um da Luna, né, desse tamanho, de alguma forma que pudesse levar até para as exposições. Vocês só precisam ter o desenho dos model sheets, né? Frente lá, pode deixar lá na escola, né? Com o teu contato atrás, a gente entrega para os alunos, que são estudantes, e eles podem executar o que eles estão aprendendo na escola usando a referência de vocês, e vocês podem depois conversar com eles. Isso a gente está tentando fazer. A gente está fazendo isso há bastante tempo, a gente está coletando alguns model sheets para trabalhar, né? Da escultura, né? A gente tem animação, a gente tem escultura. Tem muito a ver, vai ter a CCXP agora em São Paulo, né? Que é um evento que eu participo da primeira edição, né? O carro-chefe da CCXP são os quadrinhos. Vai estar lá também. Os quadrinhos. Tem uns grandes autores de quadrinhos lá. Eu tive a experiência na New York Comic Con. A CCXP veio ano seguinte que eu tinha em Nova York. Então foi quase como se eu tivesse emendado o evento internacional com o evento nacional. E o evento nacional é muito grande. Então, ficou maior do que o evento internacional, inclusive, CCXP. E tem lá o mundo das esculturas, os colecionáveis, né? Aí tem os personagens que são as histórias materializadas, né? E a gente lá na escola, como a gente tem um laboratório digital, a gente também trabalha com a modelagem tridimensional em 3D, né? Inclusive é uma coisa que a gente pretende fazer no futuro. A modelagem 3D dos quadrinhos que a gente está desenvolvendo. E o mercado internacional, ele está um pouquinho na frente em relação ao mercado nacional. A gente pode prever o que pode ser feito no futuro, né? Você tem jogos eletrônicos, você tem filmes. Então vamos torcer que os personagens criados no Brasil eles evoluam para esse ponto, né? Que nem o mundo internacional. E eu gostaria de falar um pouco como é que funciona lá fora, né? O legal de trabalhar com clientes... eu trabalho como freelancer, né? As pessoas pensam que mercado de freelancer é desenhar, fazer o desenho a lápis da Marvel e da DC. As pessoas pensam que é o topo do pagamento, que você vai ganhar mais, que você... Isso é uma verdade? Depende, porque você pode trabalhar para publicidade, fazendo ilustração, você pode trabalhar, por exemplo, atualmente eu tenho feito umas ilustrações, eu estou recebendo em Bitcoin, um trabalho que eu não posso falar detalhes, mas eu trabalho fazendo um jogo, que eu faço os cenários, faço negócio, e é um valor que é interessante de trabalho. Então eu trabalho com isso através da internet, você tendo conhecimento de desenho,
entendendo como é que funciona, você consegue pegar trabalhos freelancers. Você é um produtor de um jogo, você precisa de desenhistas para poder desenhar para você o que você quer. E é um bate-bola, você conversa, você desenvolve. Geralmente você assina quando você trabalha criando personagens, o personagem não é seu, então você não pode mostrar por aí o personagem que tu criou, é como se fosse seu. Então você assina um termo de sigilo. Então eu trabalho muito fazendo concept art para jogo, às vezes para brinquedo. Eu crio o personagem para você e é teu. Eu faço muito isso, como se fosse, eu sou formado em desenho industrial. É quase você criar um logotipo, criar uma marca. Então eu estou trabalhando muito com isso. É porque muitas vezes os eventos apresentam a gente uma vez por ano. E quando você está no evento, você apresenta o que você tem para oferecer no evento. No evento a gente oferece serviço, fazer desenhos na hora, que são os comícios. E a gente oferece também prints, que são desenhos, né? Uhum. Os prints, geralmente a gente desenha personagens conhecidos, porque são o que a pessoa que vende mais. Eu comecei já, ó. Os prints. E nessa CXP, eu vou levar uma versão da Cavalo de Pau de apresentação, né? E eu pretendo, nos próximos eventos, cada vez mais trazer coisas mais autorais, né? Só que eu preciso que as pessoas embarquem nessas ideias, né? Porque não é fácil, né? Você bancar do seu próprio bolso, né? Na impressão, né? Então, vocês que fazem quadrinhos independentes, vocês sabem como é que são as coisas. Vocês sabem que vocês botam o esforço de vocês e vocês dependem das vendas para poder realizar isso. Não é porque... eu não sou diferente de alguém que faz um quadrinho nacional. Eu posso trabalhar como freelancer para o mercado estrangeiro, mas você também pode trabalhar para uma empresa, ter um emprego, outro emprego e poder usar teu dinheiro para bancar a tua produção. Sim. É porque não tem outra forma, porque como é que você vai bancar a impressão? Como é que tu vai bancar, como é que você vai vender, como é que você vai fazer uma coisa e não ter volta, você não, pelo menos não tem o dinheiro para imprimir isso aí. Então, você precisa comprar os quadrinhos, você quer trabalhar com quadrinho, quer fazer quadrinho, compra quadrinho também, prestigie os autores, seja gentil com as pessoas que estão estudando, que estão começando, senão elas vão desistir, vão parar. Porque o mercado ele auto se destrói. Eu já vejo muito isso. Às vezes o garoto vai num evento, é maltratado pelo artista, ou vai num evento e mostrar um desenho sabe, você vai acabando com as gerações atuais, eles têm acesso a outros tipos de entretenimento, né? Se você pode envelhecer junto com suas criações, você pode entrar e se adaptar e conversar com elas, trazer essa galera pra cá, né? Eu tava escutando hoje um artista falando que o quadrinista nacional não sabe usar o YouTube para poder, que é a maior maneira de aparecer e divulgar, né? Então você tá fazendo isso, né? Né? Você tá tentando, fazendo isso, né? Mas é muito difícil, assim, você tem que você tem que produzir também, você tem que desenvolver o trabalho, você precisa de pessoas como o Marcos, precisa de pessoas assim para poder fazer isso. Ter um ajudar o outro. Assim que eu penso. Isso, o objetivo desse canal é esse. se você não tiver isso, você fica correndo atrás do teu próprio rabo ali. Ou você se coloca num lugar onde você tem um grande investidor e você já não tem mais tanta liberdade, porque você está ali ditando as regras, dentro de regras que você já está ali. Mas você precisa estimular a galera que está começando e está fazendo, entendeu? E no futuro, você pode ter várias pessoas. A diferença do Japão, do Brasil, Estados Unidos, é porque aqui no Brasil a gente tem grandes players, grandes jogadores, grandes pessoas fazendo seus quadrinhos. Mas assim, não tanto quanto lá fora, né? A gente precisa de mais pessoas. Quando a Cris começou, ela gostava muito de um título. E o autor, ele recebeu a gente na Bienal, assim, ó. Sabe? Então, assim, ela não percebeu, mas ele estava meio desanimado. Mas o entusiasmo dela foi tão grande pelos personagens que aquilo mudou. Então, ele passou a mudar o jeito dele. Depois soube até que ele teve uns probleminhas de saúde também e tal. E a gente não deixava de estimular o cara. Mas a gente fazia aquilo ali porque a gente ganhou um carinho pelos personagens do cara. A gente tinha amizade pelos personagens do cara, quer dizer, já passaram a ser vivos, né? E transmitia isso pela pessoa viva que era o autor, que era o pai, o criador, né? Entre outros pedaços também, quando ela te conheceu lá em São Gonçalo, naquela feira, você fez um desenho. E ela ficou assim, sabe? Então, eu me sentia bem de ver ela feliz.
e me sentir grato por você ter feito aquele desenho. Você podia não ter feito, mas você fez. Então, isso que você está falando aí é um detalhe que a gente vai passando um para o outro. Que eu já falei 2 vezes aqui. Na tua aula, você faz, esse que talvez eu não tenha deixado bem sublinhado. Você dá a tua aula com tanto entusiasmo, tipo assim, gente, é demais, me acompanha aqui, ó, faz assim, você faz assim, daqui você já cria isso, e isso é contagiante. Isso que você está falando agora, a gente vai passando uns para os outros. Talvez você tenha me inspirado até a criar esse canal para que botasse as pessoas também, trazendo pessoas que eu entrevistei esse ano. Eu trouxe gente da animação, gente do RPG, gente que falou sobre cinema, sobre roteiro, sobre quadrinho independente, sobre críticos de quadrinho. Isso que você está fazendo Sabe? é Então, muito bacana. É contagiante. Pontes, né? É contagiante. Porque eu tenho a galera da animação e tenho a galera do quadrinho, mas parece que ninguém quer subir a ponte e conversar com o outro. Lá na escola... Tá faltando. Nos grupos de WhatsApp, às vezes a gente vê isso. Lá na minha escola, que é um ambiente controlado ali. A escola, ela tem a galera do quadrinho. Quando eu era uma escola só de quadrinhos, eu tinha mais pessoas ali. Como eu ampliei para várias áreas, eu tenho os grupinhos, né? Mas o mais legal que acontece ali é que as pessoas fazem o diálogo. Porque muitos da galera que entra no quadrinho, às vezes vai trabalhar com animação. Às vezes a galera da animação vai trabalhar com quadrinho, porque são descobertas. E muitas vezes, quando eu vou trabalhar num evento, ou vou numa atividade, eu fico numa situação meio complicada, porque nem todo mundo percebe o que eu estou fazendo ali. Às vezes eu vou num lugar fazer desenho, para movimentar uma loja, fazer alguma coisa assim, as pessoas vêm com uma conversa ou uma maneira de falar que desanima. Então, você tem que entender o contexto das situações, né? Você tem que entender, às vezes o artista independente que está num shopping ou está num lugar ali, ele está ali, mas ele tem outra atividade, ele está ali lutando ali. Então, você tem que entender, às vezes você tem que entender até o dono da loja que está ali fazendo o seu trabalho, que é complicado. A gente é um organismo, né? Se a gente destrói as pessoas que estão ali construindo coisas, a gente acaba com o negócio. Eu sou de administração, fiz administração. Apesar de ter... lá na Petrobras era TI, mas aí eu fiz administração com base para TI. E depois eu fiz gerenciamento de projetos. E uma das áreas que eu mais me identifiquei, e modéstia à parte aqui, só tirava nota muito boa, era o marketing. Então, assim, eu via, e você não precisa nem falar para você sabe disso. Você tem um cliente, tem que encarar o cliente. O cliente, ele não sabe. O cliente pensa que isso aqui que você faz brincando. Ele não pensa que daquilo ali você está esperando um retorno. E claro que está, mas é óbvio que está. Mas então ele é uma criança, esse cliente, entendeu? Mas aí, se você encantar essa criança, ela vem. Se você, como você falou aí, o autor às vezes perde o cliente, porque perde a criança, porque ele não sabe encantar. Porque o cara está esperando uma compensação que talvez alguém tenha ensinado para ele daquela forma. Entendeu? Eu posso estar me enrolando aqui, mas eu quero passar isso aí. A palavra é encantamento. Na minha formação, que eu peguei de muito importante foi o encantamento. Por que o cara pega lá a Harley Davidson? Não tem mais moto para Harley Davidson. Agora virou camiseta, virou boné, virou tudo, até bar com temático, entendeu? Então a marca encantou tanto que o cara quer ter chaveiro, tênis, sei lá, calça estilizada com emblema. É dessa forma. Então a gente tem que encantar o cliente. O Magílica, ele tem uma série de personagens que eu pode trabalhar. Eu preciso também parar, você falou, eu me identifiquei com isso. Preciso parar para botar no lugar. Tem uns conselheiros aí que falam. Mas o principal que a gente quer é fazer o encantamento. E quando você traz uma revista como Cavalo de Pau, onde tem vários personagens, você pensa ali em fazer os personagens já montados, você pensa em desenvolver daquilo ali. É bem isso aí. Essa que é a resposta. Tomara, vamos fazer de tudo para encantar, né? Cavalo de Pau não é meu, mas é nosso. Porque uma vez que você está disponibilizando para a gente vai comprar
e vamos valorizar e vamos levar para frente isso aí. O Cavalo de Pau nada mais é do que um sonho se tornando realidade. Eu acho que a revista impressa, né, é o sonho materializado, é a materialização. Você pode ter o vídeo, você pode ter tudo, mas a revista ali é algo que você pode guardar. Guardou com você, você leva com você. E tem a história que você nunca esquece. Nossa, mãe, vamos fazer de tudo aí, vamos fazer pelo quadrinho nacional, não vamos desistir não. E é isso. Bom, eu quero te dar aí a revista. Até fiquei essa edição aí, modéstia à parte. Depois você dá uma olhada, se quiser, depois no WhatsApp você me critica. Eu preciso disso, tá? E quero te dar esse print também, obrigado, que é o primeiro traço da... Tem uma caneta aí? O primeiro traço que eu tenho da Guardiã Luna é esse, né? Quando tudo começou. Agora, em novembro, a gente está fazendo 8 anos de Magílica. Foi esse primeiro traço. A Cristine ia me dizendo exatamente como ela queria que fizesse e saiu assim. É bem parecido com ela, tá? Mas esse é um dos primeiros traços da Guardiã Luna, que não, Magílica não se reduz só a ela, né? Tem mais outros personagens também, que a gente quer aos poucos aí desenvolver também. Nas feiras, isso aqui funciona muito bem. Nas feiras, eventos. Tô começando, Então depois você dá uma olhada aí você faz uns comentários pelo WhatsApp, que a gente precisa, tá? Eu gosto muito. Tem que continuar fazendo. Tapinha nas costas é bom, mas né, tá faltando alguma coisa, né? Hoje é que dia? Hoje é dia... Acho que é o dia 7, né? Por aí. 11. Você corta à vontade aí. Tá aí, ó. Aí, gostou da letreira? Gostei, ficou legal. 3D, gente. O negócio tá melhorando, ó. Vamos fazendo mágica aí. Acho que... só, tem mais alguma coisa que você quer trazer? Acho que é isso mesmo. É só isso mesmo? Tá bom? Gente, esse foi o nosso especial de Natal. Fiquei muito, mas muito feliz. É um sonho pra mim, tá? Eu acho que ele não acredita nisso, não. Mas, pelo que ele falou aqui, é uma pessoa... Putz, cara, gente como a gente, simples, mas um batalhador incansável, assim. Eu tô acompanhando o Lipe e é muito bom ver esse esforço dele aí. Pode ter certeza. Pode pensar que não, Lipe, mas você acaba motivando até a gente, sabia? E a gente precisa disso. Não tem preço. Então, olha, esse é o nosso especial de Natal. Foi um sonho trazer o Lipe. Eu até achei que não ia conseguir, mas foi um sonho para mim. Eu tô me sentindo assim muito honrado de poder estar hoje com ele aqui nesses momentos que a gente está passando aqui, de verdade. Quem me conhece sabe, eu não sou de fingir, não sou de falar da boca para fora, não fico puxando saco de ninguém, não precisa. Mas eu acho que assim como a gente também fala, tem que falar também a verdade, né? O que sente, eu acho importante. Hoje em dia, então, está sendo muito importante isso, a gente dizer o que sente e o que sente de bom também, porque senão a gente só fala o que tem de ruim, né? Então é isso, gente. Feliz Natal. Feliz Natal aí. Feliz Natal, pessoal. Muito obrigado mesmo por tudo aí. Pode contar com a gente. Agora em diante, vamos trazer sempre aí a Lipe Dias Escola e a gente se encontra por lá. Ano que vem eu quero voltar. E ó, a HQ, a Cavalo de Pau, vamos participar aí até o dia 10 de... Até o dia 10 de dezembro, vamos apoiar. Nós precisamos de 300 Link pessoas. Tá aqui. Nós precisamos vender 300 revistas para poder fazer uma impressão de 1000. Toda colorida. Tenta apoiar, apoia aí, divulga para todo mundo, faça sua divulgação, porque só vai existir se tiver leitores. As pessoas têm que querer, porque isso aqui, ano que vem eu quero estar aqui na número 2. Fechou! Se Deus quiser. Tudo de bom, cara. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo de bom para vocês. Até lá. E se o Pinóquio fosse um guerreiro de capa e espada?
E se um carnavalesco patrocinasse uma youtuber na busca do Eldorado? E se essa aventura desse início à turma dos Sacis versus o King Kong? A ideia da Cavalo de Pau é contar várias histórias para entreter, divertir e assim juntos vamos poder brincar de sonhar. Na Cavalo de Pau vocês terão contato com os sonhos materializados de toda uma equipe de roteiristas, quadrinistas, coloristas e o mais importante, todos aqueles apaixonados por histórias e quadrinhos, uma nova safra de quadrinhos. Esse é o primeiro projeto utilizando o trabalho de nossos professores e alunos formados na Escola LDZ. É uma HQ nacional lançando nossa nova editora. Nós somos uma grande família e seu apoio é fundamental para esse projeto. Apoie já, contribua!